Olha, essa pergunta da privatização, eu sempre tento responder assim: por quê, para quê e como, né? Então, assim, o porquê tem muito debate assim, ideológico, né? Tem gente que acha que o porquê é simplesmente porque o Estado nunca funciona, tem que entregar tudo para iniciativa privada, qualquer coisa que a iniciativa privada faça é melhor que o governo, por definição. A Constituição Federal trata do assunto do Estado na atividade econômica, só na atividade econômica, e diz que é uma exceção, que a gente tem que ter um interesse público muito bem definido e uma imperativa segurança nacional, os termos da Constituição. E na parte de serviços públicos, que é o que a gente está conversando, ela vai lá na frente, é por delegação, porque serviços públicos a União tem a obrigação de prover. Se ela não consegue, vai para a iniciativa privada. Então, assim, o porquê é muito assim, se a gente tivesse um país de recursos abundantes, com instituições fortes, onde lei das estatais não fosse necessária, entre todas as coisas, não tivesse uma cultura de gestão do público e do privado do mesmo jeito, acho que boa parte da discussão a gente não faria. Se a gente tivesse um país sem restrição fiscal, a gente não teria essa discussão. Mas por que restrição fiscal? Porque o governo não tem nem a capacidade de investir. Veja o caso do saneamento. Né? Se deu um período para as empresas estaduais de saneamento, ou locais, municipais ou estaduais, principalmente, demonstrarem capacidade financeira de cumprir o contrato que beneficia a população, a universalização. Vários municípios, mais de 1.000 municípios, ficaram fora de comprovação da capacidade financeira, que mostra que você tem que delegar, porque o Estado não tem. E quando provê esse serviço, como no caso da SEDAI, era no Rio de Janeiro, provê muito mal. O desperdício de água é muito grande. Então você tem o lado fiscal, não só porque ao vender um ativo você contribui com as contas públicas, mas você também passa ao setor privado a capacidade de investimento que é preciso para prestar o serviço. E nisso é muito importante o como, porque você tem que, primeiro, muita transparência, explicar para a população por que você está fazendo aquilo, como é que você vai garantir isso que você me perguntou, melhoria de qualidade de serviço. É fundamental que você tenha agências reguladoras fortalecidas. O modelo de privatização tem que privilegiar o ganho de eficiência. Quando você tiver um modelo de competição, você tem que focar na capacidade de reduzir preço, melhoria de serviço através da competição. A maioria dos serviços é um monopólio natural. O que é um monopólio natural? É aquele que, se você duplicar, é pior para o consumidor. Pensa uma ideia assim, que você tem dois instalações de saneamento correndo um ao lado do outro, que não adianta nada, não é aquilo, não tem como. Você faz, os serviços são piores, é um custo maior e tal. Então, é um monopólio natural. Monopólio natural, como tem nas telecomunicações, tinha quando era telefonia fixa, no serviço público, precisava ser regulado, e principalmente na distribuição de energia elétrica. O que não é um monopólio natural? A geração de energia elétrica, quando você tem competição, ou a competição nas telecomunicações. Então você tem que pensar e ao mesmo tempo ter uma agência reguladora, porque você delega serviços públicos com contrato de concessão. Esse contrato de concessão tem deveres do concessionário, geralmente é qualidade, metas, investimentos, tem um limite de tarifa. Inclusive, em serviços sociais, tem uma tarifa social prevista para que a população que não tem condições tenha um tratamento de subsídios explícito. E você tem, então, a agência reguladora que cobre os deveres, mas também respeita os direitos, porque o concessionário precisa ter equilíbrio financeiro, sem intervenção do governo, em essa empresa populista. Agora, o Arthur Lira, ele quer romper os contratos de concessão. Ele quer congelar os contratos de concessão. Você afasta o investidor. Você precisa da garantia que o investimento realize. Você também precisa de fiscalização para que os serviços sejam bem prestados. E, de fato, nas telecomunicações e na distribuição de energia elétrica, você teve uma melhoria muito grande do serviço. É que a pessoa fala assim, ainda não funcionou, porque são campeões de denúncias nos ouvidores, nas agências. São campeões de denúncias porque agora eles têm para quem reclamar. Antigamente não tinha. Você ficava sem luz, você ficava sem telefone, na fila de espera, telefone caríssimo, você não tinha para quem reclamar. Então, assim, eu acho que uma contrapartida muito interessante da privatização é transformar consumidores em cidadãos, entendeu? O direito de reclamar.
E você, com a telecomunicação e a distribuição de energia elétrica, você universalizou o serviço. Hoje, todo mundo no Brasil, 99% das pessoas tem energia elétrica. E todo mundo tem telefone. Olha o saneamento. 50% da população não tem água e esgoto. Então, assim, tem esse benefício, mas você tem que garantir que vai ter uma agência reguladora de água, né, que é a ANA, que são agências estaduais, que vão ter um modelo de eficiência, de competição, de tarifa, de investimento e de cumprimento da meta de universalização. Um dos maiores problemas que a gente herdou da Constituição Cidadã foi a força das corporações. Tá? E criou um Brasil com muita força nas corporações. Tá? A começar pelo Ministério Público, que tem uma autonomia, que do ponto de vista da democracia é muito importante, mas ele não tem coisa julgada, ele não tem hierarquia, ele não tem precedente. Então, se um procurador entra com uma ação em determinado lugar por propriedade administrativa e ela é arquivada, pode entrar em outro e pode continuar, e isso é um exemplo das coisas, e você não consegue. Se você falar que vai reorganizar o Ministério Público, as pessoas estão achando que você é contra o combate à corrupção. Então, tem uma distorção muito grande de por que você precisa organizar muitas instituições da democracia que tiveram um trabalho excepcional, como o Ministério Público teve no combate à corrupção, mas que você dê agilidade, resposta, porque muitas vezes essas ações dispersas impedem, por exemplo, investimento, afastam investimento, paralisam obras, etc. Né? O próprio Código Florestal levou 10 anos para poder entrar por causa de toda a judicialização. Então, a gente tem que pensar assim. A reforma administrativa, eu acho que é uma forma até de a gente romper com esse poder, porque você vai acabar avaliando individualmente as pessoas. Quer dizer, ver se é aquela massa unificada, onde tem muito pouca progressão, onde bom funcionário recebe tanto quanto mau funcionário, onde as progressões são automáticas, etc., você acaba, o cara que é bom, ele não tem representação. Então, ele não consegue aumentar seu salário, ele não consegue ter a sua produtividade avaliada. Então, se você começa a prestigiar esse tipo de funcionário, servidor, você quebra um pouco a força da sindicalização no serviço público, porque a pessoa do sindicato vai sempre defender o tempo todo mais ajuste, mais benefícios, o quinquênio que acaba tem que voltar, o judiciário é exemplo, mas você tem toda a estrutura do Estado brasileiro. Quando a gente pensa em Estado, as pessoas só pensam no executivo, né? Mas Estado é o Estado brasileiro. Então, eu acho que a reforma administrativa, com avaliação de desempenho, é o primeiro passo para a gente conseguir romper isso. Mas tem muito mais coisas e não precisa de emenda constitucional. Os critérios de estabilidade entraram na Constituição lá na emenda do Bresser Pereira no governo Fernando Henrique. Então, falta regulamentação disso. Então, você pode ter uma lei complementar, ou leis, dependendo do caso, para definir os casos de estabilidade, de não estabilidade mais. Você tem que definir isso, porque o Tribunal de Trabalho ele é sempre pró-empregado, tem uma tendência de ser pró-empregado. Então, casos assim de funcionários públicos que são demitidos, foram pegos em fraude, em corrupção, que faltam ao trabalho de forma quanto mais, eles são reincorporados, porque não tem a clareza desse processo, e sempre com base na discussão da perseguição política. Tá? De fato, a estabilidade é um ganho democrático, porque senão você não consegue dar continuidade. Você acaba tirando as pessoas que estavam trabalhando no governo só porque você não gosta daquelas pessoas. Então, a gente tem que aprimorar a discussão da estabilidade com avaliação de desempenho e com regulamentação do que não é estabilidade para que os tribunais possam implementar. O caso mais complicado da administração é o número de carreiras. Aí é muito complicado, porque você tem inúmeras carreiras. Cada carreira tem um código, cada carreira tem uma política salarial, uma política de promoção,
e você não consegue ter um tratamento para o funcionário público que quer de mudar de um lugar para outro, que quer se realocar, porque aquela carreira não pode. Então, você tem, por exemplo, casos de função que foram extintas e continuam na folha de pagamento do governo, porque a Constituição proíbe a Constituição, não sei se a Constituição ou a lei, proíbe essa transferência entre. Então, você faz concurso público desnecessário quando você tem excesso. Então, essa questão também das carreiras, aí é mais longo prazo, quer dizer, é uma coisa dedicada, e fora isso, não é só federal. Tem carreiras nos estados, no município, mas alguém tem que começar a fazer. E valorizar o bom funcionário público, porque eu trabalhei no setor público e eu tive excelente experiência com bons funcionários públicos e péssima experiência com maus funcionários públicos, e tudo que eu podia fazer era tirar da minha equipe. Eu não tinha condições de demitir pessoas que eu peguei em atitudes absolutamente antiéticas, eu não consegui demitir.